Vou ver. Nem brincar, cara. Porque a pessoa já leva pro coração. Sabe, uma coisa assim. Eu fui atrasado um monte de tempo para sentar na janelinha. Sabe? Assim, não tá presente. Sabe? Eu nem sabia que ele continuava na coisa da colaboração. Sabe? Assim, sabe? Assim, Pode fazer. Sabe que é só levando. Pensa. Mano, eu quero assim. Vamos sair com alguma coisa. Tá bom. Lembra que é de que tá pegando fogo aqui? aquela coisa que não queimou aqui, eles querem queimar.
Gente, a gente está só esperando chegar a Samara e a Rafaela para a gente começar, tá? Só um instantinho. Agora, chegou uma. Já vai começar. Complicado. Demais. Eu não sei mais. Eu odeio escovar dente. Eu não sei. Daí, escovar dente. Eu sei, mas não tem também você. Uai, mas isso aí eu só digo isso aí. Eu tinha mais? Você não ele falou pra mim um dia Conhecer a cara do momento. Ok. Ah, não, o celular boca era no Nossa, parece que dá outra experiência. é outra vibe da vida, né? Não, eu já avisei. Esperando a Rafaela e a Obrigado, eu já sabia. Preparadíssimo. Oi. Tem mais. Podemos ir. Se alguém aqui não tiver fichinha, eu vou passar aí. Oi, gente. Boa tarde. A gente vai começar nossas atividades agora da tarde. Lembrando que a gente tem 2 mesas e um coffee break entre elas. Vou só fazer uma breve abertura aqui, para quem não estava de manhã, apresentar um pouco o nosso evento.
É um evento organizado pela Lapso, pensado tanto por conta do dia 18 de maio, o dia da luta antimanicomial, quanto também por conta do dia 13 de maio, que é o falso dia da abolição da escravatura no Brasil. Pensando que são duas lutas que se interconectam de forma direta, pelo simples fato de que a própria construção dos manicômios no Brasil é concomitante com o encarceramento de pessoas pretas. Não sei o quanto vocês estão por dentro dessa discussão, mas todos os grandes hospitais psiquiátricos que a gente já teve no Brasil, como Barbacena, eram grandes colônias onde corpos pretos eram jogados, independente da sua sanidade ou não, independente do seu diagnóstico ou não. Então, nosso evento, a partir da provocação que a Bárbara Gomes faz e que o Emiliano dá uma amplitude maior a partir da tese dele, a gente vai falar sobre a luta antimanicolonial. Uma luta a favor do cuidado em liberdade, uma luta a favor do antirracismo. E de manhã a gente teve uma mesa incrível sobre o cuidado em liberdade. Quem esteve aqui pode acompanhar, foi uma discussão assim maravilhosa, super potente, e tenho certeza que as mesas de hoje de tarde vão só dar continuidade a isso. E eu vou apresentar a nossa mediadora, que vai chamar a mesa, então. Não sei porque eu peguei o negócio, mas só para ler o que você pôs de Binubi, né? Então, Lineker Lima é mestre e doutorando em estudos psicanalíticos pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de pesquisa Conceitos Fundamentais em Psicanálise e Investigação no Campo Clínico e Cultura. Ela é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário de Lavras e é membro do coletivo Psicanálise Clínica Periférica de Psicanálise. Desde 2021. É participante do Laboratório de Pesquisa vinculado ao FMG Psilax e faz parte do Núcleo de Pesquisa em Clínicas Públicas de Psicanálise do Instituto Gerar. E é uma das pessoas que também colocou vida na coleção Clínicas de Borda, que ela não cita aí, mas que, se não fosse pela existência dela, provavelmente não teria a potência que tem hoje. Então, Lineker, com você. Valeu, Isma, pela apresentação. Boa tarde para todo mundo. Eu agora vou apresentar as pessoas que vão compor a mesa e vou convidá-las a sentar aqui, para a gente poder começar essa tarde. A primeira é a Samara Prates, graduada em Psicologia pela UFMG, especializando em Saúde do Adolescente pela Faculdade de Medicina da UFMG. Atualmente, ela trabalha na Unidade de Acolhimento Transitório Infanto-Juvenil, o equipamento da RAPS BH, e atende em consultório particular. Bem-vindo, boa tarde. O segundo é o João Gabriel Bicalho, psicanalista, membro do projeto Freud nas Quebradas, formado em Psicologia pela PUC Minas, estagiário de pós-graduação pelo programa Pai PJ do TJMG, mesmo? Tribunal de Justiça. Bem-vindo também. E a terceira convidada é a Rafaela Marinho, doutoranda e mestre em Saúde Coletiva pela Fiocruz Minas, Instituto René Rachou, eu não sei se eu falei isso certo, especialista em Saúde da Mulher, graduada em Psicologia na UFMG, trabalhadora da RAPS BH, pesquisadora do GPPSP. Você quer traduzir o que é isso? Depois você conta. Na Fiocruz Minas também. Então, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que aqui já é a ordem de quem começa. Então, é a Samara. Eu passo a palavra para você. Sinta à vontade. Boa tarde, gente. Tá dando para me ouvir? Eu tenho a voz um pouco baixa e eu tô rouca. Então, tá. Eu intitulei esse texto, na verdade eu terminei ele assim depois do 18 de maio, de algumas reflexões, que foi sexta-feira passada. E eu começo ele narrando duas cenas e depois eu dou abertura ao texto que foi feito antes. Eu intitulei ele com Eu Vou, Mas Eu Volto. A tessitura do cuidado entre as idas e vindas. Cena 1. No meu primeiro mês de trabalho na UAT, a Unidade de Acolhimento Transitório Infanto-Juvenil, comecei a acompanhar o caso de um adolescente que aqui vou chamar de E. Ele não adere ao tratamento, evade do serviço. Quando não evade da UAT, evade do Sersame. Era o que meus colegas me diziam. Frase que vinha marcada com muita angústia, dado que esse adolescente sempre se colocava em risco em suas evasões. Acompanhado pelo Sersame Nordeste desde os 8 anos de idade,
fazia uso abusivo de substâncias psicoativas desde os 3. Sempre viveu nas ruas. Primeiro com a mãe, até que ela é brutalmente assassinada pelo tráfico de drogas e, após isso, segue sua trajetória sozinho. Foi abrigado inúmeras vezes, mas sempre evadia dos abrigos e voltava para as ruas. Não aceitava a institucionalização. Quando inserida em HN, que são as hospitalidades noturnas, por períodos prolongados, dizia que isso tirava sua liberdade. Levamos o caso para a supervisão de rede. Afinal, o que ainda poderíamos fazer quando tudo parecia já ter sido tentado? A orientação da supervisora me marca de uma forma que até hoje me lembro dessa supervisão. Ela disse: podemos até proteger o adolescente institucionalmente, mas não podemos esquecer que o sujeito está ali, e a este último não é possível proteger. Ao escutar isso, primeiro me veio um estranhamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há nada mais a ser feito? Me lembro que após essa supervisão, sentei com alguns colegas para tomar um café. A sensação era que saímos da supervisão com ainda mais dúvidas do que com respostas. Em algum momento, chegamos à conclusão de que mais importante do que pensar em estratégias para que não evadisse do serviço, seria continuar construindo um lugar no qual ele soubesse que sempre poderia voltar, visto que não poderíamos apagar o traço de sujeito que estava marcado naquele adolescente. A aposta, então, seria no vínculo, no laço com o serviço e no laço com as pessoas que ali estavam. Essa aposta é exigente, pois ela convoca a equipe inteira a tecer esse laço. E mais do que isso, coloca a equipe como parte central do projeto terapêutico, retirando do adolescente a responsabilidade por não conseguir aderir ao seu tratamento. Poucas semanas após essa supervisão, evade, pela primeira vez comigo. Estávamos retornando de um atendimento no Sersame para o AT, enquanto ainda estávamos no carro, ele me diz: tia, na volta eu vou sair, e por favor não tenta me segurar. Eu gosto de você, e se você me segurar, vou ter que te empurrar. Mas não se preocupe, tá? Eu vou, mas eu volto. Cena 2. Após o 18 de maio, sentei em uma mesa de bar com alguns colegas de trabalho. Sim, era o bar do Fernando, para quem me viu lá. Estávamos conversando sobre as dificuldades que surgem ao trabalhar com adolescência e saúde mental, e sobre as inúmeras vezes que pensamos em desistir, e em evadir do serviço, nós também. Em um momento, uma colega me diz: e a gente sempre volta, né? Por que a gente volta? Essa pergunta me levou a escrever essas duas cenas, porque assim como adolescente, a gente vai, mas volta. Aí está o ponto mais importante. Por que o adolescente volta? Porque nós, os trabalhadores, voltamos, dia após dia. Me parece que é algo que se costura a partir desse movimento de ida e vinda. Não é possível estar imerso a todo tempo. Às vezes é preciso ir, sair, evadir, mas é o laço, o vínculo, o compromisso que permite o retorno. É ele quem nos traz de volta. E é ele que permite a quem cuidamos voltar também. A unidade de acolhimento transitório infanto-juvenil. O período de transição entre a infância e a adolescência é marcado por muitos atravessamentos. Apontarei apenas alguns. O primeiro deles é o abandono do corpo de criança e a elaboração de um novo corpo. Um corpo que passa a sentir de outra forma com o início da puberdade. Na adolescência, o sujeito também destitui as figuras parentais, sejam os pais ou outros cuidadores, buscando, junto dos seus pares, novas identificações e novas experiências. Dado esse contexto, elenco uma pergunta importante. O que acontece quando um quadro de sofrimento mental se inicia justamente nesse momento tão importante do desenvolvimento psíquico? Situação que se agrava quando o quadro de saúde mental vem marcado também por situação de violação de direitos, vulnerabilidades sociais e uso abusivo de substâncias. É nesse cenário que surge a importância da UAT. A UAT é prevista pela Portaria Ministerial número 121, de 25 de janeiro de 2012. É um equipamento destinado ao acolhimento de crianças e adolescentes de 10 a 18 anos que tenham um quadro de sofrimento mental aliado à situação de risco e vulnerabilidade,
relacionado tanto ao contexto social em que vivem, quanto ao risco de permanecerem nos seus territórios de origem. A UAT é um dos dispositivos que compõe a rede de atenção psicossocial de BH, sendo um recurso de apoio ao projeto terapêutico singular do adolescente, sendo obrigatório que este já esteja sendo acompanhado por um dos 3 CERSAMs infantis. Em BH, a gente tem o CERSAM Centro-Sul, Nordeste e o Noroeste. Sendo assim, a UAT oferece a esses adolescentes um espaço de moradia transitória e protetiva, em um momento em que não é possível permanecerem com suas famílias ou em seus territórios. Retorno, então, ao ponto que faço interrogação, sendo, quais são as implicações de um quadro de sofrimento mental que se inicia na infância ou adolescência? É importante dizer que um quadro que se abre aos 8 anos de idade é diferente de um que se abre aos 15, que é diferente de um quadro que se abre na fase adulta ou mesmo na velhice. Me lembro que em uma das supervisões que tive, ainda como graduanda, ouvi que quanto mais cedo um quadro se abre, pior é o prognóstico, até o momento da estabilização. De fato, muitas crianças e adolescentes nem mesmo chegam a concluir o ensino fundamental. Isso quando as questões de saúde mental se iniciam em idade muito precoce. Esse fato gera graves implicações educacionais, como na aprendizagem da leitura e da escrita. Em uma infância e adolescência que é vivida sem tais atravessamentos, a rotina escolar é regra e não exceção, como no caso dos adolescentes que acompanhamos na UAT, em que muitos passam meses sem ir à escola pelos mais diversos motivos. Nesse sentido, o dispositivo da UAT é importante, pois permite a este adolescente, por menor tempo que seja sua passagem pelo serviço, a possibilidade de viver uma adolescência tal como ela é, uma adolescência protegida e que garanta direitos. Na UAT, há uma rotina escolar a ser seguida, tarefas domésticas como arrumar o quarto, lavar a louça que foi utilizada. Ofertamos aos nossos adolescentes atividade de lazer e cultura, sendo que muitos deles nunca ocuparam esses espaços. No primeiro caso que referenciei no serviço, me lembro que tive a sensação de que nós, a equipe, estávamos fazendo muito pouco. Estava presa em o ideal do que seria a finalização de um caso. Em um momento, o adolescente a quem eu referenciava me disse: meu dia favorito da UAT foi o dia que pegamos chuva no zoológico. Foi o primeiro dia que fiquei feliz sem precisar usar droga. Acho que algo da minha prática se modifica a partir disso. Presa em o ideal do que seria melhor para o adolescente, me esqueci que a UAT deu a oportunidade para que ele pudesse experimentar outros prazeres, para além da substância. Ele pôde se divertir pegando chuva no zoológico, jogando videogame com outros adolescentes, fazendo passeios ao clube em uma tarde quente, brincando de pega-pega na rua. Tudo isso, que pode parecer pouco, é muito para um sujeito que sempre esteve inserido em situações de violação de direitos. Me parece que é neste ponto em que deixamos aparecer o traço de sujeito que está no adolescente. Nesse caso, o que era melhor para ele era conseguir ser feliz por um momento, sem precisar recorrer à substância. Ele descobriu que existiam outras formas de ser feliz. Nossa posição enquanto equipe na UAT é modesta. Sabemos que há casos em que não é possível fazer muito. E ainda assim, continuamos tentando, apostando, insistindo e construindo. Continuamos acreditando em nossos adolescentes. Sendo o equipamento casa, o único recurso frente a possíveis agitações é a palavra. E, por vezes, pedir a palavra já é demais, para uma criança ou adolescente que nunca teve um adulto que o escutasse. Me lembro que em um dos fóruns de saúde mental em que participei, uma pessoa me disse que os sujeitos a quem tratamos padecem de um indizível. Me parece que na UAT apostamos na palavra cotidianamente, para que algo desse indizível possa ser traduzido. Uma vez, ouvindo um colega manejando um adolescente em um momento de crise, escuta ele dizendo repetidamente: você pode falar, não precisa quebrar as coisas. Você pode dizer. Sendo nossa aposta na palavra, é importante que a nós, equipe, não falte ouvidos para ouvir e para traduzir. No livro Cuidando em Liberdade, Ana Marta Loboski escreve: se ao sofrimento muitas vezes faltam palavras, se nem sempre as palavras dão conta, sejam do excesso, seja do vazio que atravessa a humana experiência de viver,
O fato é que, sem os recursos de uma linguagem que floresça, invente, encante, não há luta possível contra o manicômio. Sem a palavra, é impossível as invenções do cuidado em liberdade. Há que inventar e resistir. Há que gestar e dar impulso à vida. Há que tentar fazer realmente sem cessar o que não existe ainda. Me parece que a tessitura e invenção dessa rede é feita entre idas e vindas, tanto dos adolescentes quanto dos profissionais. É feita entre intervalos, intervalos de palavra e escuta e intervalos de silêncio. Afinal, dar direito de voz a nossos adolescentes é dar a eles a liberdade de dizer tudo, cabendo a nós suportar, escutar e acolher, dando alguma tradução possível àquilo que até então não tinha tradução. Acredito que é por esse motivo que o adolescente da primeira cena retorna. Para além do Sersame e da UAT serem equipamentos de cuidado, é lá onde ele pode dizer, e é lá onde ele é escutado. Me parece, então, que nossa luta é para que possa dizer em todos os lugares, e para que sempre tenha alguém que possa ouvir. Obrigada. Muito obrigada, Samara. Agora eu vou passar a palavra para o João. João, sinta-se à vontade. Boa tarde, gente. Alô? Aí. Oi? Aí. Tá funcionando? Ah, não, beleza. Então, primeiro agradecer o pessoal da Lápis pelo convite. Tá aqui com a Samara, né, e com a Rafaela. Bom, é meio estranho, né, falar aqui no microfone, porque a gente perde um pouco da liberdade, né, tem que ficar muito perto dele. Mas, enfim, queria falar um pouco sobre a experiência enquanto membro do Freud nas Quebradas, da nossa chegada como dispositivo clínico no Poço da Pedreira, e o Freud enquanto uma clínica na borda, assim, coletivo de psicanalistas que pensa a democratização da psicanálise. A gente deparou com algumas coisas, assim, alguns certos entraves com o posto, mas também com uma certa abertura também do serviço de saúde, para que pudesse circular alguma coisa do discurso psicanalítico, assim, algo de uma certa contingência. Acho que conversa bastante com o que o Samara falou, depois eu falo disso, mas começar aqui. O Projeto Freud nas Quebradas deu início às suas discussões no final de 2021, assumindo o compromisso de propor novas formas de democratização da psicanálise. Construído em parceria com a Associação Traço e o Laboratório de Clínica Psicanalítica e Invenções Subjetivas na atualidade, o LAPSI da PUC Minas. A presença do projeto na abertura de um campo clínico acontece no ano de 2023, em constante diálogo com lideranças comunitárias do território da Pedreira e com projetos como Fica Vivo. Isso a gente passou um tempo, assim, fazendo, se apresentando no território, conhecendo as lideranças comunitárias, as lideranças religiosas até também, um constante diálogo até realmente a chegada que acontece em 2023, mas já para o meio do ano, através de uma parceria com o posto de saúde, que cede um lugar para que possamos atender e, posteriormente, a gente propõe uma conversação também psicanalítica. E é possível pensar os imbróglios da nossa chegada em pelo menos 3 dimensões. A primeira seria a política, eu dividi assim. A segunda, os entraves entre os discursos que circulam nas instituições, especificamente no centro de saúde, e isso frente ao discurso psicanalítico. E a terceira questão seriam as ferramentas de intervenção, né? No caso, os atendimentos e as conversações psicanalíticas. A primeira dimensão, eminentemente política, apronta um caráter no movimento do campo psicanalítico que, embora não seja novidade, como Elizabeth Danto resgata em seu livro As Clínicas Públicas de Freud, se coloca como um sinal dos tempos, um problema a se pensar em sua historicidade e urgência atual. Em um breve resgate histórico da questão, me atento para o ano de 1918, em meio às ruínas da Primeira Guerra, ano em que Freud apresentou uma proposição que pertenceria ao futuro da psicanálise. Pensar o alcance da clínica para além das classes sociais mais abastadas.
A apresentação realizada no Congresso de Budapeste, que foi traduzida como Caminhos da Terapia Psicanalítica, manifestava um apelo pela multiplicação do número de analistas e pela expansão dos atendimentos, associados a uma maior capilaridade da técnica em instituições sociais e públicas. A gente entende também que o momento atual, assim, acho que a primeira mesa, o pessoal falou muito disso, assim, esse certo desmonte que a gente vive da saúde pública em geral, também é um momento que convoca a gente para estar mais na linha de frente, assim. E aí, o segundo ponto, que diz respeito à relação entre a psicanálise e as instituições, é um outro entrave antigo, mas que se atualiza nas dificuldades do coletivo em atuar no posto, de forma istmo, fazendo valer o discurso psicanalítico como um entre os outros. Pauta de diversas discussões e trabalho teórico dos membros do coletivo, a respeito da seguinte questão: como propor um espaço em que um outro discurso possa circular? Outra questão que se apresentou era a de instituir um fluxo próprio de atendimentos aos casos que chegavam por intermédio do posto. Um lugar que não fosse o de desafogar a imensa demanda por atendimentos psicológicos que o serviço tem, mas de pensar enquanto coletivo quais demandas realmente teremos capacidade de atender, principalmente desejo também, já que os atendimentos são gratuitos na Pedreira. E a gente, no primeiro momento, de inserção no posto, ficou muito colocado num lugar de suplência, assim. O pessoal falava que bom que vocês chegaram, até por uma dificuldade, tinha só uma psicóloga no posto, e aí os casos tinham qualquer tipo de demanda, assim, parecesse com algo que a psicologia pudesse atender, eram, de certa forma, repassados para o coletivo, assim, para ficar nesse lugar de suplência mesmo. Nesse contexto, a resolução do fluxo se apresenta da seguinte maneira: participamos das reuniões de matriciamento e discutimos, em uma posterior reunião do grupo, os casos que temos possibilidade de atender, repassando a decisão para a equipe de referência do paciente e entrando em contato via WhatsApp do projeto. Foi diante desse primeiro entrave, o de funcionamento com uma certa suplência para o posto de saúde, que nos pusemos a trabalho, para pensar nossa inserção e a proposta posterior das conversações psicanalíticas. Pontuei que no centro de saúde, alguns discursos circulam. Portanto, é fundamental que rememoremos como o discurso do mestre opera na contemporaneidade. Para tal, me sirvo do texto Delírio da Normalidade, do Lohan, no texto de 2023. Segundo o psicanalista, o discurso do mestre contemporâneo é fruto de uma dada injunção do discurso capitalista com o discurso da ciência. O sujeito estaria em simbiose com o objeto de consumo, ancorado na possibilidade de, pela compra, se fazer completo, obter o objeto de seu desejo. O resultado dessa operação é a exclusão do sujeito da relação com o outro. O laço social se encontra fora cluído nessa dinâmica e passa a ser mediado por objetos de consumo, ou, como veremos mais à frente, por uma posição de saber que exclui a dúvida e o real, daquilo que não cessa de não se escrever. Quanto ao discurso da ciência, ele se insere na esteira com o discurso capitalista, no sentido em que nele o significante mestre é a palavra de ordem da ciência e das universidades. E essa palavra de ordem é continue sempre a saber. Essa é uma citação do Lacan no seminário 17. Significantes que se sucedem dessa palavra de ordem possuem caráter de uma aproximação a uma verdade que não possui falhas. Aquele que ensina tem o poder de assujeitar com a sua verdade pronta, supostamente livre dos entraves do real, um saber no estudante. A consequência do alinhavado desses dois discursos, em vigor fulgurante no modelo neoliberal de gestão da coisa pública, é o modelo histórico do controle dos corpos, que o Foucault delimita muito bem, chama de biopolítica, né? Acho que talvez esse é o momento histórico que a gente se encontra. Alinhado à lógica da medicalização, os diagnósticos assumem a função não mais de orientação clínica para uma cura ou investigação, passam a adquirir o estatuto de um gadget, um objeto de consumo que fecha o circuito do desejo sobre si mesmo. Dada essa perspectiva, que pode operar o discurso do analista em um espaço em que, predominantemente, é esse o discurso que circula? Lacan, no seu seminário 18, agora para definir um pouco, né, o que seria esse discurso do analista, Lacan define ele da seguinte maneira, essa é uma citação do seminário 18. O discurso do analista não é outra coisa, senão a lógica da ação. Pode-se depreender disso que a operação lógica de uma clínica psicanalítica não se comporta no campo da razão, das proposições lógicas que não podem se contradizer,
que aponta para uma verdade no discurso analítico, é justamente o que surge no jogo da associação livre, que parece desencadeado e lógico. Todo esse efeito, que é produzido artificialmente por uma escuta e na presença da transferência, faz com que o sujeito não consiga mais, por meio da fala, inserir essa verdade que não pode ser admitida de forma consciente no discurso. Resta a ele uma outra lógica, que é a de se movimentar na direção da decifragem do seu sintoma. Assim, decifrar o sintoma, mas também, em certa medida, cifrar esse gozo relacionado ao sintoma. Seguindo a orientação de uma ação, o terceiro imbróglio, aquele que concerne as estratégias encontradas pelo projeto na lida, com os 2 primeiros pontos, pode entrar em cena. O primeiro problema clínico, aquele que concernia o fluxo de encaminhamento, já foi abordado. Contudo, é importante salientar que a proposta do Freud nas quebradas para essa questão perpassa uma intervenção perene no território, se diferindo dos atendimentos temporários que recolhem material clínico e retornam para os consultórios, onde supostamente a verdadeira psicanálise aconteceria. Pensamos um projeto que pudesse se entregar à antropofagia, sob a premissa de que a psicanálise seja engolida, modificada e reestabelecida pelos encontros proporcionados pelo território. A partir disso, o projeto trabalha também um espaço de diálogo, por meio das conversações. A gente começa a entender que, bom, se o discurso analítico começa a circular nos atendimentos 1 a 1, também há espaço, pessoal suficiente, e muito desejo, assim, pela escuta, de criar um espaço um pouco mais coletivo, assim, que seria esse espaço das conversações, em que tanto circulariam as questões do território, mas também o próprio saber psicanalítico, numa reunião que nós fazemos, assim, após as conversações, uma reunião entre a gente sobre o que ocorreu nesse momento. E aí é isso, ocorre em 2 momentos, né? O primeiro diz respeito ao encontro com os moradores que acessam o serviço do centro de saúde, e o segundo concerne a discussão entre os participantes do projeto sobre a conversação. Daí, dizendo um pouco sobre essa metodologia, o Miller, em 98, descreve no contexto da conversação de Arcachon sobre as psicoses ordinárias, uma possibilidade de, por meio dos impasses encontrados na clínica, realizar um tensionamento dos conceitos estabelecidos no aparato teórico da psicanálise. E aí tem uma citação sobre essa conversação que está no livro do Antônio, a Psicopatologia Lacaniana, que fala um pouco sobre isso. E é o seguinte: estava em questão subverter o paradigma estrutural, pela discussão dos efeitos clínicos de surpresa, que apontam em sua atipicidade para uma certa insuficiência dessa teoria, tornando necessário desestabilizar o saber psicanalítico para acolher o saber do paciente. Elejo uma vinheta explicativa, extraída de uma das conversações com o tema, a proposta da conversação é falar sobre maternidade, ocorrida no centro de saúde entre os meses de outubro e novembro do ano passado. Eu acredito que essa vinheta possa demonstrar um pouco, assim, do discurso. A conversa se inicia com a pergunta da participante Ana, um nome fictício, sobre quem seria Freud e as diferenças entre psiquiatras e psicólogos, quem dá remédio, quem não dá. Já notamos que a questão que suscita o significante, que vira uma certa pergunta, Freud, ao que uma das mediadoras realiza um pequeno resumo sobre quem foi Freud e responde que psicólogos não receitam medicamentos, mas que falar pode ser um remédio. Ana assente e segue dizendo sobre a desconfiança de um de seus filhos ser autista. Relata que após a separação dela e do então marido, os filhos sentiram muito, abrindo espaço para uma nova discussão, que não levava em conta apenas o diagnóstico do filho e estritamente, assim, o tema maternidade, né, que era o tema da conversação, mas enrolou algo sobre a relação dela com o ex-marido e com o filho. Toda essa abertura só pôde se dar pela estranheza de um elemento no discurso, a estranheza de um grupo inserido em um local em que um outro tipo de discurso circula. Foi por meio da criação de uma oferta de antemão, que não responde à demanda em um lugar esperado, que algo inédito se estabeleceu nessa conversação. Dessa forma, a atuação do projeto tem tentado construir um espaço para que a novidade, sempre em parceria e diálogo com o dispositivo do posto, mas sem responder à incessante demanda, ser um projeto que desafoga a demanda
de atendimento. É isso, na verdade. Deixa eu ver. Tá funcionando? Tá. Então, vou falar assim, gente. Se ficar muito baixo, vocês me avisam. Bom, primeiramente, queria agradecer muito o convite, né? Principalmente a Di, que me convidou. Para mim é uma honra e uma felicidade estar aqui de novo, né? Nessa casa. Formei aqui na FMG em 2018, né? Já faz uns aninhos, assim. E tenho acompanhado um pouco pelas notícias, um pouco da mudança mesmo, né? Assim, eu acho que é uma mudança de um redirecionamento, assim, da nossa formação, que eu acho que é uma mudança muito importante, né? Assim, eu venho de uma turma que a gente fez psicopatologia no manicômio, né? No Raul Soares. Eu venho de uma turma que não tinha uma aproximação tão grande com a saúde pública, né? Acho que isso eu afastasse melhor. Enfim, eu acho que era uma outra realidade, né, de universidade, e eu acho que isso diz muito dos interesses. Todo mundo me escuta? Pode. Não tem problema. Eu acho que isso diz muito dos interesses, né, assim, que os alunos vão tendo também, né, e eles vão se manifestando, né, e a partir disso, eu acho que a formação vai se formando a partir disso. Então, primeiramente, dizer disso, né, que é uma grande alegria, e que eu digo muito de um outro campo, né, assim, eu atualmente tenho cada vez mais adentrado muito ao campo da saúde coletiva, né, assim, eu falo que estou cada vez mais sanitarista, né, nessa vida, desde que eu me formei como psicóloga, né, iniciei a entrada no SUS, primeiramente através da minha residência, que eu acho que é uma experiência que me fez mesmo, assim, psicóloga e me fez psicóloga do SUS, sabe, muito mais, eu acho, do que diversas outras experiências que eu tive durante a minha formação. E passei por 2 serviços, né? Assim, o primeiro serviço é um serviço que eu acho que hoje eu vou focar um pouco mais da minha fala, que é o consultório na rua. Oi, aí, pronto. Que seria o consultório na rua, né? E atualmente eu sou trabalhadora de um CERSAD, aqui da Regional da Pampulha Noroeste. Então, eu vou dizer um pouco desses 2 serviços, né, um pouco da minha atuação nesses locais e como que eu tenho visto um pouco de onde que passa, né, assim, o nosso cuidado nesses espaços. Bom, inicialmente, né, falar um pouco sobre o consultório na rua. O consultório na rua, ele é um dispositivo da rede de atenção psicossocial, é um dispositivo voltado para o atendimento de pessoas em situação de rua, e aí ele se inicia a partir da seguinte experiência, né? Lá na década de 90 e 99, o professor da Universidade Federal da Bahia, né, o Antônio Neri, ele junto ao CETAD, né, que era o grupo que ele coordenava, ele observou um grupo de pessoas, né, assim, que no caso eram pessoas adolescentes, que não se aproximavam do serviço de saúde, que não faziam esse movimento de ir apresentar a sua demanda, assim, igual acontece em outros serviços. E aí, eles pensaram e propuseram, então, um movimento contrário. Por que então esses serviços não iam até essa pessoa, né, assim, fazer uma escuta, dizer quais são as ofertas que são disponíveis, né, assim, fazer esse movimento um pouco contrário. E aí se inicia essa experiência, né, assim, essa experiência se espalha, né, tem outras experiências no Brasil, inicialmente muito aliado, né, às políticas de saúde mental, depois um pouco mais aliado às políticas de atenção básica, como é atualmente, até que culmina, né, no consultório na rua. O consultório na rua, então, atualmente, ele é um serviço voltado, então, para as pessoas em situação de rua, para atendimento, um atendimento que seja in loco, um atendimento que seja itinerante. Ou seja, né, assim, não é um serviço onde as pessoas direcionam e buscam algum serviço, alguma estrutura física, não. São equipes que têm vans e que circulam os territórios, né, que são os territórios de sua responsabilidade, assim, atendendo aquelas pessoas, fazendo busca ativa, né, assim, entendendo um pouco, né, da relação daqueles sujeitos com os territórios. E aí, claro, né, essa chegada e essa entrada é uma entrada muito delicada, porque a gente está chegando na casa dos outros, né? É diferente quando a gente está, por exemplo, lá no serviço e a pessoa chega lá com a sua demanda, né? Então, assim, tem que ser uma chegada muito respeitosa, respeitosa às realidades do território, respeitosa aos corres, que são outros corres e prioridades que a gente não sabe do que é, né? Assim, então, assim, eu acho que essa aproximação, né, assim, e até que a pessoa possa nos permitir da entrada. E é essa pessoa que nos autoriza a ter essa entrada, é ela que nos autoriza, né, assim, esse
esse início do vínculo, que como, né, os meninos falou, é o que a gente tem, né, assim, eu acho que é o que a gente tem para estabelecer um pouco desses cuidados. E eu acho que para dizer um pouco, né, da minha experiência e também desse dispositivo, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar é quem são essas pessoas. As pessoas em situação de rua são pessoas que têm classe, são pessoas que têm cor, são pessoas que têm história, são pessoas que têm família. Então, assim, a gente tem um registro, por exemplo, de Belo Horizonte, de mais de 90% de pessoas negras, né? Ou seja, formada por pessoas pretas e pardas. Sendo que isso não reflete a formação da nossa população geral. Então, quem são essas pessoas e por que elas estão ali naquele espaço? E aí, quando você vai fazer uma escuta cuidadosa daquilo, você vê que a pessoa é atravessada, mesmo antes de estar em situação de rua, é atravessada por uma série de vulnerabilizações e por situações, inclusive, assim, situações familiares, né, de outros familiares que já passaram por situações parecidas, né, assim. E aí, a partir daquilo, né, quando você vai escutar, por exemplo, sobre a questão do uso prejudicial, né, que elas fazem ou possam fazer já o que outras drogas, e aí, de repente, você escuta que, na verdade, aquele uso, ele vem de um lugar de um alívio. Ele vem de um lugar de sustentar o que é insustentável, sustentar uma violação que as pessoas sofrem reiteradamente estando naquele espaço, uma negação dos seus direitos, que é uma negação histórica, né, assim, a população em situação de rua mundialmente, né, assim, ela tem muito a ver com a questão da transformação do modelo, né, principalmente da Revolução Industrial na Europa, mas no Brasil tem muito a ver com a dita abolição da escravatura, né, que é uma abolição inexistente que a gente sabe hoje. Então, que essas pessoas não são reinseridas, né, não são reinseridas corretamente na sociedade, não têm casas, não têm oportunidade de trabalho, o que sobra a elas senão a rua. Então, é uma história que remonta a muito tempo atrás, né, e que se perdura até hoje. E a partir disso que vem a formação também, então, dessa população. E aí, assim, a partir dessa escuta, por exemplo, né, assim, do uso do álcool e outras drogas, assim, acho que um ponto que a gente sempre refletiu muito na equipe é a gente entender aonde que entra aquela substância. Porque muitas vezes tem muitos discursos, né, que são discursos que até seduzem, as pessoas usam tal substância por isso, as pessoas usam tal substância por aquilo, e a gente vê que aquela relação que ela cria com aquela substância que ela escolhe é uma relação que diz da história dela. E a partir disso, a gente tem que ouvir o que da história dela diz daquilo. Antes, inclusive, da gente tentar propor um cuidado para diminuir ou retirar aquela substância, né? A gente sabe que hoje o que nos conduz é a redução de danos, né? Assim, que é o único caminho. Eu nem falo que é o caminho possível, eu falo que é o único caminho, porque o outro caminho, para mim, é inexistente, né? Mas, para além disso, assim, o que a gente vai propor a partir dessa proposta, né, de diminuição de retirada naquele lugar? Quando você tira aquela substância, o que desaba ali? O que aquilo está segurando enquanto uma estrutura? Tem uma redutora de danos, né, que eu admiro muito, que é a Juma. Ela é de Brasília e ela coordena hoje uma organização que chama Tulipas do Cerrado, que é uma organização de redutoras de danos lá da região do Distrito Federal. E ela fala uma frase que sempre mexe muito comigo e para pensar isso dos cuidados que a gente se propõe, né, nos serviços, que ela fala que a droga salvou a vida dela. E pode parecer uma frase contraditória, mas quando você vai ouvir todas as outras violências que ela sofreu, ela fala que a única coisa que a fez sustentar, estar naquele espaço e continuar a viver, foi a questão da relação com a substância. Então, a partir daí, a gente tem que ouvir isso tudo de um outro local, né? Um local que a gente faça, assim, que a gente possa, inclusive, ouvir daquela pessoa e pensar junto a ela outras estratégias. Que eu acho que isso é outra coisa que é muito cara, né? Que é a perspectiva, né, que a gente tem. Na atuação de todos os serviços, né, e no consultório acho que não seria diferente, que é a perspectiva do que Merri traz de usuário guia. Quem sabe da vida da pessoa é ela. Quem sabe dos caminhos a ser trilhados é ela. Quem sabe de como ela chegou e como ela construiu as relações que ela estabelece hoje é ela. Inclusive, quem vai construir formas de sair ou formas de se reposicionar ali é ela. Então, eu acho que... Eu falo que trabalhar no consultório atravessou minha vida, né? De uma maneira muito indizível. E eu acho que atravessou a minha vida, inclusive, de entender que o nosso espaço é muito mais um espaço de parceiro de caminhada, sabe?
e de ajudar aquela pessoa a conduzir o seu próprio caminho. Porque é isso, assim, eu acho que são, às vezes, muitas vezes, eu vejo, né, muitos trabalhadores com uma posição um pouco salvacionista, como se a gente pudesse salvar aquela pessoa da vida dela, e não, cara. A gente está ali para ser parceiro, né? A gente está ali para conduzir junto, para andar junto e para dar o suporte dentro do que é possível, inclusive diante dos direitos daquela pessoa, né? Eu acho que tem um ponto que a gente tem que pensar quando a gente pensa no cuidado em saúde, do cuidado em saúde mental, que os direitos humanos, eles são direitos indissociáveis. Então, não tem como eu pensar no direito da pessoa a ter um acesso à saúde mental, sem ela ter um direito da segurança alimentar, sem ela ter um direito à moradia. Uma coisa não existe descolada da outra, né? Não tem como a gente andar isso de forma separada. E por isso mesmo, assim, acho que uma coisa de um posicionamento quando a gente vai atuar na política pública, né? Que é o posicionamento da intersetorialidade, por mais desafiador que possa ser, né? Fazer o diálogo com outras políticas, eu acho que é algo imprescindível, assim. Porque é isso, assim, a gente está ali como parceiro para ajudar aquela pessoa a transitar pelas políticas a qual ela tem direito, né? Assim, então, essas pessoas que são atravessadas, né, por uma série de violações, que são violações muitas vezes históricas, pessoas que são atravessadas pelo proibicionismo, né, a gente tem uma lógica, né, de que são corpos que são matáveis, né, são corpos que são deixados para morrer. Então, quem de fato importa com aqueles corpos e qual cuidado, né, que se quer dar àqueles sujeitos? Será que quer se dar um cuidado de fato em liberdade, um cuidado que vise a autonomia? Ou será que a gente quer encarcerar esses sujeitos nos novos manicômios, né, que são as comunidades terapêuticas? Será que a gente quer fazer daquilo ali uma nova clínica tão lucrativa, né, quanto os manicômios foram, principalmente na década, né, assim, de 70, de 80? Então, qual que é o caminho? Então, a gente está em meio a uma disputa do discurso, uma disputa que é uma disputa política, né, assim. E eu acho que a gente tem que estar muito atento nas ofertas que aparecem e nos discursos, né, nos discursos mágicos que possam aparecer para resolver problemas complexos e históricos. Então, assim, acho que é importante que a gente esteja muito atento a isso, né? Uma experiência que eu acho que também no consultório, assim, é uma experiência muito interessante, assim, que eu acho que seria interessante compartilhar com vocês, a experiência da arte educação. No consultório, a gente, enquanto formação, né, nós somos um psicólogo, 2 assistentes sociais, um enfermeiro. Eu falo como se eu ainda estivesse lá, gente, tem quase 2 anos que eu saí de serviço. E um arte educador. E como que por muitas vezes, né, aonde a palavra falada ainda não é possível de aparecer, ela ainda não é possível de dizer, não é possível da pessoa ainda conseguir contar aquela história, como que a arte entra numa forma de uma aproximação e numa forma da pessoa poder dizer isso de outra forma, e ela poder apresentar, né, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo de um outro lugar, né? E a partir disso, ela poder contar a sua história mesmo, né? E poder dizer de si para a gente em outros momentos, né? Então, diversas vezes, né, a gente já tentou realizar atendimentos, né? A gente já ofertou uma escuta para uma pessoa que ainda não estava, não conseguia ainda dizer da sua história. E a partir de uma aproximação, de um passeio, de algo que garantisse o direito à cidade, né? Então, assim, da gente levar ela no Palácio das Artes, que é um espaço público, é um espaço que todo mundo pode entrar, mas que as pessoas passam ali na porta e elas não acreditam que elas podem adentrar aquele espaço, né? Porque aquilo ali, teoricamente, não foi feito para elas, teoricamente, na prática também, né? A gente precisa romper com essa limitação. Então, como que aquilo ali, do deslocar dela do espaço, de apresentar a ela um outro horizonte, a gente pode abrir brechas e abrir intervalos para que apareça uma outra forma de ser, caso ela queira, assim. Então, é um pouco do trabalho, assim, sabe, do consultório e da nossa atuação lá. E eu acho que era um pouco disso, assim, que eu queria falar para iniciar um pouco as nossas conversas, né, e eu acho que a gente vai trocando ideia, né. É isso, gente, obrigada. Tô pegando, tá. Gente, são trabalhos diferentes, né, em perspectivas diferentes, tanto na rede pública, quanto um trabalho em um espaço público a partir da psicanálise. Mas eu acho que todos vocês trazem essa posição, né, de se perguntar
qual a posição do psicanalista ou da psicanálise nesses espaços e o que ela pode produzir ali, né? Eu vou tecer um breve comentário sobre a fala de vocês, me abriram esse espaço porque essa mesa é um pouco mais curta, né? Tipo, a maioria das mesas são 4 pessoas, e essa tem 3. Falar um pouquinho a partir da minha experiência também, a partir do que eu fui escutando de vocês, e aí depois a gente abre para as perguntas e questões. Vocês estão fazendo mais ou menos assim? Beleza. Achei interessante quando a Samara, né, ela vai trazendo o trabalho dela, né, essa questão tanto da evasão desses adolescentes nesses lugares, tanto que se propõe a ser um lugar de cuidado, né, e a partir dessa não tentativa de segurar aquela pessoa ali para poder se adentrar ao que a instituição demanda, esse adolescente pode retornar, né, ao cuidado. Então, eu achei muito importante quando você traz, né, esse lugar de cuidado ser um espaço de transitoriedade, né, essa transitoriedade poder sair, poder entrar, poder voltar, poder se cansar daquele lugar, poder se encontrar outro lugar para poder, né, poder ser cuidado, porque isso não se aprisiona, né, o cuidado ele tem que ser em liberdade. Eu acho que você traz também essa dimensão, né, que sem a palavra é impossível o cuidado em liberdade, né? Eu acho que a clínica psicanalítica, ela traz essa liberdade em poder dizer, do sujeito poder se amarrar nesse modo de dizer que seja singular ou em algum momento, mas poder falar. Eu acho que isso também abre essa questão ali, né, que a Rafaela traz, né, também do direito à cidade, né, nesses espaços públicos. Eu acho que João também traz isso na fala dele, né, do Freud nas Quebradas, que quando a gente se insere uma prática clínica, um dispositivo clínico no espaço público, acho que a gente, a função do dispositivo, a gente consegue visualizar isso de uma forma mais concreta, né? Porque, sei lá, Deleuze define um dispositivo como máquinas de fazer ver e fazer falar. Então, quando a gente se encontra em um espaço público, seja enquanto um aparelho do Estado, ou em uma prática que esteja inserida em um espaço público como, né, o Freud nas Quebradas e outros coletivos e clínicas públicas também, a gente consegue colocar esse dispositivo em ato mesmo, né, no esforço de conseguir fazer ver junto com aquele território que nos traz a possibilidade de ver as implicações que são atravessadas, as dinâmicas, os modos de cuidado, de saída, as contradições, né, e para poder dizer disso, né, então o próprio espaço vai dizer e nos fazer ver, e a partir disso que esse dispositivo vai conseguir operar alguma coisa ali a partir dessa narrativa, dessa linguagem que o território ou aquele espaço traz, né. Então, assim, eu achei interessante, né, João, que você também trouxe essa questão. Ai, meu Deus, desculpei, derrubei o trem aqui. Que às vezes eu acho que até uma citação do Antônio, né, que você trouxe, que a psicanálise, a gente precisa desestabilizar o saber psicanalítico para poder acolher o saber do paciente, né, e aí eu acho que quando a gente vai vendo uma psicanálise ali, né, tanto em aparelhos do SUS, do SUAS, quanto em outros espaços, além dessa questão, né, de uma institucionalização que vem para poder demandar, ou às vezes até barra essa posição do psicanalista ali, né, ou de um trabalho clínico, a gente pode pensar também numa questão do consultório particular, a partir dessa questão, assim, né, de desestabilizar o saber psicanalítico para poder acolher o saber do paciente. Eu lembro que na minha defesa do mestrado, a gente conversou muito com a Carol Leão, que é uma pessoa que trabalha com psicanálise pública, professora da Universidade Federal do Ceará, e lá eles têm um projeto que chama Chão de Praça, né, e aí ela trouxe uma questão, assim, que eu achei importante, porque eu estudei a questão do setting também, né, como é que esse setting, seja no espaço público ou um setting fora do consultório, né, e aí a gente, lendo sobre a questão do setting ou outras questões, a gente vê que o setting é uma posição ou um aparato, um pressuposto, às vezes muito imaginarizado dentro da clínica. A gente tem algumas definições, mas não tem um estudo muito robusto em relação ao que o setting
ele segurou, acho que esse saber psicanalítico dessa questão do setting adentra nessa posição, né? Então, a gente tem um setting ali, sei lá, a cadeira, o divã, mas é até uma questão assim, né? Tipo, muitos coletivos trazem, levar o divã para a periferia, levar o divã para o morro, né? E se a gente, será que precisa desse divã para se haver uma escuta, né? Aonde que essa psicanálise pode operar para além de alguns espaços que protege ou silencia, que em vez de colocar, né, essa questão de acolher o paciente, seja onde for, onde estiver inserido, acaba que isso tangencia um pouco ali essa posição ali da gente operar e protege o analista nessa posição, assim, né? E aí, eu achei interessante também quando você traz, né, que a psicanálise seja engolida, né, modificada e restabelecida pelos encontros proporcionados pelo território. Porque é isso, né, quando a gente vê uma prática pública, né, ou fora de um setting tradicional, a gente vê que o território, ou tanto espaço público, ele começa a fazer parte dessa escuta, tanto do manejo da clínica, do manejo transferencial, quanto na direção do tratamento. Muitas das vezes, quando a gente vai operar no espaço público, é o próprio território, ou próprias pessoas ali que trazem o modo que a gente vai conseguir manejar esses casos, ou manejar essa escuta, né? E aí, né, uma questão que se abre né, se no espaço público, será que o território ele poderia emergir enquanto um operador dentro da clínica, né? E o que esse operador iria trazer, né? Seria uma dimensão geopolítica, uma dimensão territorial das contradições desse próprio espaço, e como é que isso se faz vivo, né, e escutado e manejado no trabalho do analista, né? Enfim, eu queria trazer só algumas questões para a gente poder começar a pensar, né? E como é que é? Agora abre para as perguntas, ou vocês querem comentar mais alguma coisa? Como é que é? As perguntas? Então, vai lá. Boa tarde, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga. E aí eu queria muito falar sobre a primeira fala, que foi da Samara, e também a última fala, que são contextos, né, que nós estamos sempre falando sobre a reinserção do sujeito, reinserir esse sujeito, né, e aí pegando também a data do dia 18, né, e o dia 13, fatídico dia 13, como reinserir um sujeito que nunca fez parte, né, que nunca se sentiu, que eu acho que para além de nunca fazer parte, é nunca se sentir pertencente a um determinado espaço.